Irmãos, a graça e a paz do Senhor. Amém? Com esses olhinhos puxados, com certeza ele está pensando que está no Japão, né? Nós queremos, em primeiro lugar, agradecer ao Senhor pela oportunidade de podermos estar aqui mais uma vez. Sou grato a Deus pela origem desse trabalho aqui no Gásio, uma vez que, ao me converter lá na igreja de Cruz das Armas, nós também participávamos dos trabalhos aqui no Gásio desde o seu início, evangelizávamos também com as missionárias do Betel e passávamos de casa em casa falando de Jesus, pregando o Evangelho, e ter resultado desse trabalho estado assim edificado, estruturado, para mim é um privilégio, porque eu também me sinto participante desta obra, e louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Queridos, eu gostaria de pedir nesse momento para que abríssemos as nossas Bíblias na carta que o apóstolo Paulo escreve, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2. Na proporção que os irmãos forem encontrando, eu gostaria de pedir para que os irmãos pudessem ficar de pé, para que nós pudéssemos estar lendo a palavra do Senhor. A partir do versículo 14. Traze estas coisas à memória, ordenando-lhe diante do Senhor que não tenham contendas de palavras, que para nada aproveitam e são para a perversão dos ouvidos. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se vergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade, e a palavra desse roerá como granguena, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já era feita, e perverteram a fé de alguns. Todavia, o firme fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo aparte-se da iniquidade. Ora, numa grande casa não somente há vaso de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra, outros porém para a desonra. De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Foge também das paixões da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, com o coração puro, invocam o Senhor. E rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor. Pai, te agradeço pela tua palavra, peço que o Senhor possa aplicá-la em nossos corações. Fala através da mesma, para o louvor da tua glória, perdão pelos meus pecados e as minhas falhas. Ó Deus, opera segundo o teu poder, segundo aquilo que te apraz, pois nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos. Estava meditando durante toda esta semana naquilo que o Senhor queria falar ao coração da sua igreja. Na verdade, estive pensando em vários assuntos, como por exemplo na reconstrução de Jerusalém, no ministério de Neemias,
e outras palavras que o Senhor colocava no meu coração, mas eu confesso aos irmãos que o meu coração ficou incendiado quando meditava nesse texto. E meditando no mesmo, eu pedi ao Senhor que me concedesse uma palavra. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos sobre como identificar o verdadeiro servo do Senhor. Irmãos, na igreja nós com certeza encontramos todo tipo de pessoas. Como o próprio texto que nós acabamos de ler, ele diz que numa grande casa há vasos, todo tipo de vaso. Vaso de prata, vaso de pau, vaso de ouro, vaso de barro, e existem vários tipos de vasos. Eu não sei qual tem sido, eu não sei qual tipo de vaso que você tem sido, mas eu gostaria que nessa manhã nós pudéssemos estar meditando sobre como identificar ou quais são as características de um verdadeiro servo do Senhor. Uma certa feita, eu estava pregando na igreja lá em Cruz das Armas e falando sobre identificando o verdadeiro homem, ou o verdadeiro homem de Deus. E eu disse que há muitos servos e há poucos homens de Deus. Na verdade, irmãos, há muitos servos. Agora, que tipo de servo eu tenho sido? Que tipo de servo você tem sido? Temos sido servos fiéis ou temos sido servos infiéis? O apóstolo Paulo, ele, no texto que nós acabamos de ler, ele passa a identificar e dizendo que o Senhor conhece aqueles que são seus. O Senhor conhece a cada um de nós. Ele conhece a nossa estrutura e a Bíblia diz que Ele sabe que nós somos pó. O Senhor não nos conhece apenas por fora. O Senhor nos conhece por dentro. Ele sabe a intenção do coração de cada um de nós. Nós conhecemos as pessoas pelo seu estereótipo, pela sua aparência. Nós conhecemos as pessoas por aquilo que nós avaliamos, aquilo que nós vemos, aquilo que nós ouvimos. Mas o Senhor disse, quando foi consagrar Davi a rei, o Senhor disse para o profeta Samuel: Samuel, tu vês a aparência do homem, eu porém contemplo o coração, contemplo o interior de cada um. Então, como identificar o verdadeiro servo do Senhor? Em primeiro lugar, amados irmãos, um servo do Senhor, ele tem posições bem definidas em matéria de fé, e a sua crença contribuirá para a sustentabilidade do reino e não para a divisão do mesmo. O servo do Senhor é aquele que, conhecendo a palavra de Deus, procura colocar em prática. Há pessoas que faz gosto de você poder ouvir. Há pessoas que, de certa forma, podem pregar de Gênesis, Apocalipse, citando textos de cor, versículos de cor. Pessoas que têm um conhecimento profundo na palavra. Pessoas que às vezes têm um conhecimento também nos originais, conhecem grego, conhecem hebraico e sabem muito bem fazer uma belíssima explanação bíblica. Prega sermão textual, prega sermão temático, prega de várias formas, prega de várias maneiras e muitas vezes até comovendo pessoas. Mas algumas pessoas, às vezes, que se utilizam de determinado conhecimento, em vez de usar o conhecimento que tem para a edificação, para a sustentabilidade do reino, muitas vezes essas pessoas que aparentemente nós imaginamos que sejam servos do Senhor, na verdade usam o seu conhecimento, às vezes para criar ruptura, para criar divisão, para criar facção, para criar partidarismo, para muitas vezes criar circunstâncias terríveis dentro da igreja, causando danos terríveis.
Mas um servo do Senhor, com certeza, aquele que verdadeiramente serve ao Senhor, aquele que tem conhecimento da palavra de Deus, aquele que o único propósito do seu coração é servir ao Senhor, ele jamais se utilizará do seu conhecimento para que não seja usado unicamente para contribuir, para que o reino de Deus possa ser edificado. Nós temos conhecimento, nós sabemos de muitas pessoas que às vezes até recebendo o apoio da igreja, recebendo o apoio do ministério da igreja, às vezes são pessoas que, como algumas pessoas costumam dizer, muitas vezes são cobras, que as pessoas que nós criamos, muitas vezes para nos prejudicar lá na frente. São pessoas que às vezes têm uma aparência de ovelha, mas a Bíblia diz que são lobos devoradores. São pessoas que se opõem, assim como o apóstolo Paulo mesmo falou sobre Mileto e Emineu, que se opuseram, dizendo que a ressurreição já era, e simplesmente a Bíblia diz que levaram muitos a naufragar na sua própria fé. Pessoas que levantaram teorias, pessoas que levantaram doutrinas, ensinamentos contrários à palavra do Senhor, simplesmente criando ruptura, criando divisão na igreja do Senhor. E é um servo do Senhor, com certeza, amados irmãos, ele jamais agirá dessa forma. O apóstolo Paulo disse: traz essas coisas à memória, ordenando-lhe diante do Senhor que não tenham contendas de palavra, que para nada aproveitem, são perversão e são para a perversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. A palavra do Senhor precisa ser manejada para a edificação do reino, não simplesmente para interesses próprios, não simplesmente para criar situações muitas vezes constrangedoras dentro da própria igreja. E ele diz no versículo 16: mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade, e a palavra desse roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já era feita, e perverteram a fé de alguns. Irmãos, nós temos visto, infelizmente, depois de um certo tempo à frente do ministério e conhecendo a vida, conhecendo o dia a dia da igreja, tendo conhecimento também de outras experiências que outras pessoas passam em outros lugares, em outras denominações. Nós temos visto, amados, quantas pessoas muitas vezes nos enganam, porque aparentemente parecem serem servos, mas infelizmente são instrumentos maléficos, são instrumentos malignos, têm se levantado unicamente como um vaso de desonra, tem sido utilizado unicamente para trazer situações difíceis para a própria igreja, sabendo, amados irmãos, que com certeza há algo da parte de Deus, porque quem assim se posiciona, quem muitas vezes se levanta para se contrapor ao reino, à igreja, com certeza pagará dura pena, com certeza pagará um preço muito alto, porque a Bíblia diz que o pecado, a rebelião é pior do que o pecado de feitiçaria. E nós, quando estávamos lá em Itabaiana, quando completávamos aproximadamente 2 anos, quando chegávamos lá em Itabaiana, ainda estávamos conhecendo o trabalho, ainda estávamos conhecendo a igreja, quando de repente houve um mundinho, um grupo se levantou, pessoas encabeçadas, o pastor eu se lembra que ele era presbítero da igreja de Cruz das Armas, esteve lá também participando da reunião, quando um grupo se levantou, pessoas encabeçaram um movimento e simplesmente levaram 22 pessoas a tomar uma posição, a se opor ao ministério, a se opor ao trabalho que estávamos realizando naquele lugar. Irmãos, nós passamos momentos terríveis, os quais eu não desejo que ninguém possa passar, porque houve a ocasião em que nós muitas vezes íamos almoçar, mas mesmo com a mesa posta, mesmo com a comida ali, mas nós não tínhamos vontade de comer. Muitas vezes quando íamos dormir, o sono nos faltava, ele pairava à madrugada, e
constrangedora, porque pessoas se opuseram. Irmãos, mas um servo do Senhor não age dessa maneira. E nós vemos, amados irmãos, que com certeza há um alto preço a ser pago. E todos aqueles que se rebelaram, todos aqueles que se levantaram, alguns se arrependeram, retornaram e voltaram para a comunhão da igreja. Outros até hoje permanecem desviados e pagando um alto preço, porque a Bíblia diz que o pecado da rebelião é pior do que o pecado de feitiçaria. É algo que Deus não tolera. Sabe por quê, amados irmãos? Porque a Bíblia diz que a primeira rebelião que se ocorreu, e nós temos notícia, ela ocorreu justamente lá no céu, quando Lúcifer arregimentou um grupo de anjos, se rebelou, porque ele queria assentar-se no lugar de Deus. Mas ao servo do Senhor não convém contender, ao servo do Senhor não convém se opor, muito pelo contrário, ele tem que aplicar a palavra, o conhecimento da palavra, para a edificação e sustentabilidade da igreja do Senhor Jesus Cristo. Não adianta conhecimento onde na verdade esse conhecimento muitas vezes é utilizado de forma indevida. Não adianta. É melhor que ele não converse qualquer conhecimento, porque o apóstolo Paulo, ele foi muito categórico quando disse para a igreja: eu não vou diante de vós, irmãos, com palavras persuasivas de homem. O apóstolo Paulo sabia que ele tinha um conhecimento profundo. O apóstolo Paulo sabia que ele adquiria um conhecimento profundo, mas ele disse: eu não vou diante de vocês com esse conhecimento humano. Antes, pelo contrário, eu prego a Cristo esse crucificado, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Paulo poderia muito bem, como o próprio Pedro disse que Paulo tinha conhecimento profundo, dos quais Pedro disse que os idosos torciam que na verdade Paulo falava. Mas Paulo, quando ia diante da igreja, ele procurava ser o mais simples possível, aplicando o conhecimento que ele tinha, para que a igreja do Senhor pudesse ser edificada. É tanto que ele disse: irmãos, eu tenho condições eu falo várias línguas, mas de que adianta ir diante de vós em línguas que vocês não conhecem? Que edificação teria? Eu prefiro falar uma palavra só, que seja do conhecimento, seja inteligível, do que falar em outras palavras que ninguém consiga entender absolutamente nada. Então o seu conhecimento deve ser usado, utilizado para a edificação do reino de Deus. Em segundo lugar, amados, o servo do Senhor conhece, aliás, os que são seus. E qualquer que profere o nome de Cristo aparte-se da iniquidade. O verdadeiro servo do Senhor, ele se apartará do pecado. Porque não há comunhão entre luz e trevas. O apóstolo Paulo diz que nós já fomos crucificados com Cristo. O apóstolo Paulo diz: já estou crucificado com Cristo, não vivo eu, mas Cristo é que vive em mim. O homem de Deus, o servo do Senhor, ele não pode de forma nenhuma viver na prática do pecado. Um verdadeiro servo do Senhor, ele não tem prazer no pecado. Com certeza todos nós pecamos, com certeza todos nós falhamos, com certeza nós temos, amados irmãos, a nossa natureza pecaminosa. Mas o problema não é o fato de eu ou você pecar. O problema é se nós, na verdade, estamos tendo prazer no pecado. Porque no momento em que nós temos prazer no pecado, com certeza, amados irmãos, há algo em nossas vidas que na verdade não nos aproxima de Deus. O Senhor conhece os que são seus, e a Bíblia diz que qualquer que profere o nome de Cristo aparte-se da iniquidade. E o verdadeiro servo do Senhor, ele não compactua com o pecado. Versículo 19, o apóstolo Paulo diz: todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus. Irmãos, nós não sabemos, o pastor Eudes não sabe exatamente dos que estão aqui,
quem na verdade pertence ao Senhor. Porque a Bíblia diz que quando o Senhor vier, muitos ficarão. A Bíblia diz, através da parábola das 10 virgens, havia os 5 nestes e havia os 5 prudentes. Havia os 5 que estavam preparados para a chegada do noivo. Esse é o retrato fiel da igreja. Irmãos, nós sabemos que na igreja do Senhor, no reino de Deus, nós sabemos que o trigo já foi semeado, mas nós sabemos que no meio do trigo também o inimigo semeou o joio. E se você for olhar a semelhança que há entre o trigo e o joio, é parecidíssimo demais. A aparência é demais. A única diferença é que o trigo produz fruto e o joio é totalmente improdutivo. O joio não produz nada. E a Bíblia diz que na parábola que aquele servo disse: Senhor, quer que nós arranquemos o joio? E o Senhor disse: não, deixa, porque no dia da colheita o Senhor com certeza vai separar o joio do trigo. Então o Senhor conhece, Ele sabe o que cada um de nós reconhece, cada um de nós. Ele nos conhece, o Senhor nos conhece de uma forma que ninguém jamais pode nos conhecer. O apóstolo, aliás, o autor da carta aos Hebreus, ele diz: portanto, nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Queridos, os servos do Senhor, aqueles que na verdade pertencem ao Senhor, aqueles que têm o Espírito Santo de Deus como selo da promessa, os verdadeiros salvos, eles não têm prazer no pecado. O servo do Senhor não tem prazer no pecado. Ele pode até pecar, mas com certeza o arrependimento virá. Com certeza ele não ficará satisfeito pelo fato de estar em pecado. Muito pelo contrário, ele tomará uma posição para viver uma vida que na verdade devia glorificar ao Senhor. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos capítulo 6, versículo 6, ele sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais o pecado. O verdadeiro servo do Senhor, ele não vive na prática da iniquidade. Chegados a Deus, ele chegará a vós, limpai as mãos, pecadores, de vós de duplo ânimo, purificai os corações. O Senhor nos chama à santidade, e o verdadeiro servo do Senhor, ele procura viver em santidade. É dessa forma que nós, à luz das Sagradas Escrituras, podemos identificar um verdadeiro servo do Senhor, aquele que verdadeiramente serve ao Senhor. Em terceiro lugar, irmãos, podemos identificar o servo do Senhor, porque o verdadeiro servo do Senhor, não importa de que forma o Senhor o fez. A Bíblia diz que numa grande casa há vários tipos de vasos. Não importa com que material você foi confeccionado. O que importa, amados irmãos, é de que forma nós temos sido úteis como vaso, de que forma nós temos sido úteis como servo do Senhor, que utilidade temos, o Senhor tem tido através das nossas vidas, em que nós estamos sendo utilizados dentro da igreja do Senhor. Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de barro, de pau, uns, diz a Bíblia, para honra,
outros, porém, para a desonra. De sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado, ou seja, separado, idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Que tipo de vaso você tem sido? Nós sabemos que todo vaso tem uma utilidade. Não sei se você já teve a curiosidade de chegar, às vezes, em um consultório, em algum lugar, e as pessoas costumam colocar no canto da parede um vaso. Às vezes aquele vaso não tem flor alguma, não há nada que possa ornamentá-lo, é só terra. Eu não sei se esse costume até hoje ainda existe, mas antigamente as pessoas chegavam naquele vaso e simplesmente jogavam nele escarro, cuspiam naquele vaso, porque aquele vaso, a única utilidade dele era justamente para isso, para que alguém pudesse cuspir ou escarrar nele. E com certeza aquele tipo de vaso era um vaso que havia sido separado unicamente para desonra. E a Bíblia diz que na casa do Senhor também há vasos de honra, mas também há vasos de desonra. E só, meus amados, se você sabe que tipo de vaso você é, e se você for um vaso de honra, a Bíblia diz: de sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor. Então, purificar-se de quê? Purificar-se do pecado. Deus não se utiliza de vaso sujo. Deus se utiliza de vaso limpo. E com certeza Deus quer nos purificar. Ele quer nos limpar, para que Ele possa nos usar, para que Ele possa usar a minha vida e a tua vida para a glória do seu nome. A Bíblia diz, amados irmãos, de que nós somos sal da terra e nós somos luz do mundo. E a Bíblia diz: pois se o sal se tornar insípido, para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. O que a Bíblia está querendo dizer é o seguinte: todos nós, como sal, temos a função de produzir sabor. Aonde o sal chega numa proporção normal, a comida terá um outro sabor. Eu não sei se você já, às vezes por problema de saúde, você é proibido de comer ou comer qualquer comida temperada com sal. Mas você já tentou experimentar comer feijão sem sal? É terrível. Ora, um pouco de sal dentro do feijão, ele pode não ter nada, mas você com certeza come. E a Bíblia diz que quando nós perdemos o sabor, as pessoas olham para nós e passam a nos desprezar. A Bíblia diz que como sal nós temos essa função de produzir sabor, de conservar. Mas quando nós perdemos a proteína, quando o sal se torna insípido, não presta para nada, senão para ser lançado fora. E se nós somos vasos, somos servos do Senhor, nós devemos nos purificar de todas essas coisas, sabendo que para isto o Senhor nos fez vaso para a honra,
Porventura a coisa formada dirá o que a formou, por que me fizeste assim? Ora, não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Irmãos, Deus com certeza, Ele conhece a cada um de nós. Nós somos ímpar. Não há ninguém igual a você. Então não adianta você querer ser como fulano. O importante é que você seja vaso nas mãos do Senhor. O importante é que Deus use a sua vida da forma como você é. E com certeza quando nós nos colocamos à disposição do Senhor, para que Ele possa nos usar, o Senhor com certeza nos usará de uma forma maravilhosa. Então não adianta eu dizer ao Senhor: Senhor, por que o Senhor não me fez como o pastor Eudes, como o pastor Cícero? Porque o Senhor não me fez como o pastor Alexandre Chimenez? Irmãos, cada um de nós foi feito da forma como o Senhor quis. O Senhor me usa da forma como eu sou. O Senhor usa o pastor Eudes da forma como ele é. O importante é que nós sejamos usados e possamos ter a consciência de que somos vasos usados para a honra, utilizados para a honra do Senhor. Você se lembra da visão que o Senhor deu ao profeta Jeremias, quando disse: desce a casa do oleiro e ali eu falarei contigo? E ali diz que o profeta Jeremias desceu e o Senhor falava com o profeta, e ele percebeu que na hora que aquele homem estava trabalhando no vaso, o vaso de repente se quebrou. E a Bíblia diz que aquele homem pegou aquela mesma massa, amassou novamente o barro e começou a dar forma àquele barro, fazendo um vaso. E Deus disse: como vaso, assim eu quero fazer contigo, ó casa de Israel. Amados, não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro? Diz o Senhor: eis que é como um barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão. Glória a Deus. Então, irmãos, nós somos vasos, e o verdadeiro servo do Senhor tem que ter a consciência: eu sou vaso, vaso para ser usado na casa do Senhor, e que o Senhor me conceda a graça de poder ser vaso usado para a honra do reino de Deus. Em quarto lugar, irmãos, o verdadeiro servo do Senhor, com certeza, sabe o que o Senhor fez, mas o Senhor fez com um propósito. Há um propósito de Deus em cada um de nós. Existem pessoas que ainda não tiveram a consciência, nem tão pouco sabem quem é ele no reino. Tem hora que ele quer ser mão, mas tem hora que ele quer ser pé, tem hora que ele quer ser olho, tem hora que ele quer ser boca, tem hora que ele quer ser cabeça. Irmãos, a Bíblia, o apóstolo Paulo diz, olha, comparando a igreja, dizendo que a igreja é como um corpo, e no corpo há vários membros. A importância muitas vezes se dá dentro de nós mesmos, porque as pessoas que pensam que só tem importância se for o pé, mas a Bíblia diz que cada um de nós, de sorte que ninguém pode dizer: eu sou mão, eu não preciso de você pé. Cada um de nós precisa um do outro. Cada um de nós, irmãos, o reino de Deus funciona como um corpo.
E o cabeça deste corpo, a cabeça deste corpo, quem é? É Cristo. O resto é tudo membro. De sorte, amados irmãos, que não existe membro melhor do que o outro. Porque o apóstolo Paulo disse: aquele membro que nós não consideramos, a esse o Senhor dá muito mais honra. Você sabe a importância que tem cada membro do corpo? Todos os membros do corpo é importante. E você só sabe quando você perde um desses membros. Às vezes você nem imagina a importância que tem. Por exemplo, você tem todos nós temos 2 rins. Se um paralisa, o outro ainda pode funcionar. Mas se ambos paralisarem, o ser humano só consegue sobreviver à base de hemodiálise. E você não sabe, não consegue compreender o que é alguém passar o dia todo sentado, deitado numa cadeira, sendo monitorado por uma máquina, pelo menos 3 dias na semana. E às vezes nós não damos a importância ao rins, às vezes agredimos, mas você sabe, eu sei o quanto é importante o rins, amados, porque vez por outra o Senhor me concede a oportunidade de poder saber que eu tenho, porque eu tenho um problema de cálculo renal, e às vezes pequenos fragmentos de pedra descem pela parede renal, e eu entro em crise, e não existe dor maior, pelo menos para mim, do que a dor de cálculo renal, insuportável. Aí eu sei que o meu rins está sendo agredido, e às vezes por descuido eu não tomo bastante líquido, prejudicando a função dos meus rins. Aí eu sei quando muitas vezes percebo que ele está sendo atingido. Cada um de nós no reino é importante. O Senhor te fez importante no reino dele. Então você possa dizer: Senhor, isso é aquele. Não importa se eu seja mão, se eu seja pé, se eu seja isso ou se eu seja aquilo. O importante é que eu estou integrado nesse corpo. E eu quero que esse corpo funcione. Eu quero que a igreja funcione e que eu possa contribuir. Se alguém purificar destas coisas, será vaso para a honra. Deus se fez vaso para a honra. Santificado, irmãos, é ser separado. Idôneo é para o uso do Senhor. Algo que é exclusivo. O Senhor nos fez vaso idôneo, ou seja, exclusivo. Algo que possa logo completar. Por essa razão, irmãos, ninguém é mais ou menos importante do que você no reino. Todos nós somos importantes no reino de Deus. Todos nós somos importantes. Idôneo é aquilo que é próprio para alguma coisa. Aquele que tem condições, competência, habilitação ou conhecimento. Idôneo é alguém que é moralmente correto, como separados para a glória do Senhor, preparado para toda boa obra. A minha vida de santidade, presta atenção nessa frase, a minha vida de santidade é que me identificará se eu sou ou não vaso de honra. A minha vida de santidade é que vai me identificar se eu sou ou não vaso de honra. Porque viver de todo jeito, Deus não aceita. Deus não se utiliza de vaso sujo, mas vaso separado. Em último lugar, irmãos, um verdadeiro servo do Senhor
será alguém emocionalmente equilibrado e não se deixará ser influenciado pelo seu estado de imaturidade. O verdadeiro servo do Senhor será alguém emocionalmente equilibrado. Irmãos, quando eu me converti, eu tinha 16 anos e era imaturo. Além de imaturo, a fé, quando chega em nós, é algo fabuloso. Eu tinha um entusiasmo tão grande, ainda tenho, mas assim, era algo diferente. Eu quando falo assim, eu sei que um dia fui novo convertido, ou talvez seja, você sabe o que é isso. Meu desejo era estar na igreja de manhã, de tarde, de noite. Quando eu abri a minha boca, da minha boca só saía Bíblia. Eu ficava em casa procurando versículo para quando chegasse na repartição eu mostrar aquela pessoa que era colega de trabalho, que era idólatra. Eu sabia que a idolatria era pecado e que Deus não compactuou com a idolatria. Então eu ficava querendo convencer. Eu confesso aos irmãos que depois eu fui vendo que eu me tornei uma pessoa intransigente, inconveniente, porque eu não sabia exatamente o momento certo de pregar. Eu queria, a toda e qualquer circunstância, falar. E às vezes até criando problema na repartição. Ao ponto de que muitas vezes a minha chefe chegou para mim assim: por favor, aqui não é igreja não, aqui é uma repartição. Mas era, irmãos, com certeza, a imaturidade. E para isso o apóstolo Paulo diz, o apóstolo Paulo disse: olha, quando eu era menino, falava como menino, discorria como menino, vivia como menino. Mas a minha fase de menino, essa já passou. Me tornei uma pessoa madura e estou amadurecendo a cada dia. E nós sabemos, irmãos, que o verdadeiro servo do Senhor é alguém emocionalmente equilibrado. Você sabe que uma boa parte hoje, um percentual muito grande, talvez, quem saiba, 70% das pessoas que hoje frequentam o hospital psiquiátrico, a maioria já passou por igreja evangélica, principalmente igrejas neopentecostais. Pessoas que botaram coisa na cabeça, que às vezes fizeram um padrão de santidade, do qual jamais alcançou, e às vezes se autoculpou, porque não conseguiu atingir aquele padrão, e foram pessoas emocionalmente desequilibradas. E amados irmãos, o verdadeiro servo do Senhor é alguém emocionalmente equilibrado e não se deixará ser influenciado pelo seu estado de imaturidade. Tempo de menino já passou. Tem gente, irmãos, que eu digo isso porque eu sei, talvez aqui seja diferente, mas lá em Itabaiana o problema é sério. Tem gente que, se eu passar e não der a paz do Senhor, já fica com raiva. O pastor não deu a paz do Senhor para mim. O pastor fala com todo mundo, sabe? Às vezes o vem descuidado, vem assim pensando em outra coisa. E eu disse: quanta meninice, quanta coisa assim, se de repente apertar a mão de um e não apertar a mão do outro, já fica bicudo. É terrível. E a Bíblia diz que há muitos que, na verdade, são meninos na fé. O apóstolo Paulo, falando à igreja, disse: irmãos, vejam que vocês não sejam levados por toda sorte de doutrina. E a pouco o apóstolo Paulo disse: olha, eu queria, na verdade, até levar para vocês alimento sólido, mas vocês ainda não conseguem comer aquilo que eu queria, porque vocês ainda têm que se alimentar de leite. Tem gente, irmãos, que já tem tanto tempo na igreja e ainda toma leite. São pessoas imaturas. O apóstolo Paulo diz: foge também das paixões da mocidade e segue a justiça, a fé, o
amor e a paz com os que com coração puro invocam o Senhor. E rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contenda. Irmãos, aquilo que produz contenda é envie, irmãos. Muitas vezes toca nessa tecla ali, mas parece que as pessoas fazem um vídeo mercador. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor. O apóstolo Paulo falando sobre os dons, isso ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, nada serei. Você pode falar a língua, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo, você pode até fazer descer fogo do céu, como fez o profeta Elias. Se você não tiver amor, nada disso adiantará. Irmãos, a Bíblia diz que agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior deste é o amor. Irmãos, o verdadeiro servo do Senhor é alguém que, na verdade, está ali para contribuir para o reino de Deus. É evidente, usando os dons, os talentos que Deus lhe deu, que não adianta talento se não for usado. Não adianta você ter talento e deixar enterrado. Concluindo, amados irmãos, esta fala, falando sobre servo. O Senhor conhece aqueles que são servos. O Senhor sabe que tipo de vaso somos, que tipo de servo somos, e de que forma Ele pode nos usar. Um escravo, ele tinha a confiança do seu dono. E um certo dia, no mercado de escravo, havia um negro, cujo corpo, curvado e as pernas cambaleantes, denotava a sua extrema fraqueza e velhice. O escravo, que tinha a confiança do seu senhor, pediu para que o seu senhor pudesse comprar aquele velho escravo. Depois de muita insistência, o seu senhor comprou aquele velho escravo. E aquele escravo levou aquele velho escravo para o seu local onde ele morava. E permitiu que aquele escravo pudesse dormir na sua cama, participando também, bebendo algo da sua caneca. Ora ele levava o escravo para tomar banho de sol, e ora levava o escravo para um lugar mais tranquilo, de sombra. E alguém, olhando aquela atitude daquele escravo para com aquele outro, disse: por que você faz isso? Porventura ele é seu pai? Disse: não, não é meu pai. Porventura é seu irmão? Não, ele não é meu irmão. Com certeza esse é um grande amigo seu. Esse também não é meu amigo, muito pelo contrário. Esse escravo é meu inimigo. Porque quando eu era criança, ele me roubou da minha família e me vendeu como escravo. Irmãos, aquele escravo tinha tudo para não querer nada com aquele outro. Mas ele disse: mas Deus nos manda fazer ao contrário. O Senhor nos manda amar os nossos inimigos. E ao servo do Senhor não convém contender, criar problema. Pelo contrário, irmãos, devemos dizer: Senhor, quero ser instrumento em tuas mãos. Quero ajudar no teu reino. Eu quero ajudar no progresso do reino. E aquilo que porventura você perceber que há alguma coisa que venha a prejudicar a igreja, não participe, não comungue, não compactue e diga: eu sou vaso para a honra. Que Deus me levantou para ser vaso de honra. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Amém. Glória a Deus. Vamos mais uma vez louvar o Senhor com uma Rose.
Aleluia. O Senhor diz nessa manhã para você: que vaso sois diante desse oleiro que quer trabalhar com você nesta manhã. Muitas vezes você está se sentindo menosprezado, esquecido, como um vaso, como o pregador falou aqui, aquele vaso que só servia para cuspir. Mas o Senhor diz para você nesta